Regi, Ayrton Senna, um nome, uma marca celebrada no mundo inteiro, um nome conhecido no mundo inteiro e que você teve a oportunidade de conhecer tão de perto. Quando é que foi a primeira vez ou como é que começou? Como é que você começou a ouvir falar do Ayrton? Bom, eu não acompanhei, eu vi até algumas vezes, mas eu não acompanhei a carreira do Ayrton no Brasil, no kart, porque na época eu já viajava para todas as corridas de Fórmula 1. Né? Então, quando eu podia, ia lá, mas era assim, não era ele especificamente que eu ia ver, porque tinha uma geração fantástica. Eu ia ver vários pilotos do kart, que era uma delícia ver o kartismo brasileiro com uma corrida de 40 karts, 50 às vezes, tal, lá no cartódromo de Interlagos, onde até comecei a andar também, porque todo mundo, né, pegava gosto por aquilo. Bom, então eu não acompanhei ele no kart. Aí ele foi embora, ele nunca andou de qualquer corrida de automóvel no Brasil antes de estrear no automobilismo europeu. Então ele começou lá na Fórmula Ford e quando no ano seguinte, Fórmula Ford 2000, ele ganhou uma corrida em Hockenheim, na Alemanha, que era uma preliminar de Fórmula 1, por isso eu estava lá, um Grande Prêmio da Alemanha, e ele recebeu o troféu das mãos do Emerson. O que aconteceu? Eu estava no meu hotel, isso foi em 1982. Eu estava no meu hotel, ele sabia que eu estava lá, ele sabia que o Galvão estava lá, mas ele queria me conhecer. Então, ele saiu, fez um treino lá de Fórmula Ford 2000, antes da corrida, fez um treino, acho que na sexta-feira foi. E voltou para o hotel dele, pegou e foi caminhando para o meu hotel, né, para me conhecer. E eram esses hotéis pequenos que não tem nem elevador, são de 3 andares, ele subiu a escada e tal, falou lá na recepção, hotel simples, gente. Subiu a escada e bateu na porta do meu quarto, onde estava minha mulher e a Dani. E ele bateu a porta e a Carmen Silvia atendeu, falou: sou o Ayrton Senna, vim aqui conhecer, me apresentar para o Reginaldo e tal. Ele falou: ô Ayrton, muito prazer e tal, só que ele não chegou ainda da pista. Né? Ele está lá, né? A gente trabalhava, nossa, feito maluco, né? Trabalhava até muito tarde. E ele já tinha terminado o trabalho dele. Aí ele falou: tudo bem, eu vou descer, vou esperar lá embaixo. E desceu, tinha uma recepçãozinha pequeniníssima. E quando eu cheguei, ele estava lá na recepção e falou: eu sou Ayrton Senna, sou assim, já ouvi falar muito de você e tal. E foi como eu o conheci. Aí, lógico que em seguida ele já foi dormir, eu fui jantar e dormir também, gente, cansados. E no dia seguinte a gente conversou bastante lá na pista. A carreira dele nesse início foi impressionante, né, Regi? Estou com os números aqui. 81, Fórmula Ford 1600, campeão. 82, Fórmula Ford 2000, campeão. 83, Fórmula 3 inglesa, campeão. GP de Macau, campeão. Ou seja, ele não entrou na pista nenhuma vez sem conquistar um título, né, nessa trajetória dele no automobilismo internacional. Aí ele bate as portas da Fórmula 1 com uma moral que era difícil de ver um jovem piloto ter, né? É verdade, né? E principalmente na época, Thiago, que a gente sabe que o talento valia tudo, né? Então, uma equipe não precisava ser grande para não precisar de dinheiro. Uma equipe média não precisava de dinheiro, que tinha o patrocínio suficiente para pagar salários que não eram os salários de hoje para os pilotos. E também os salários de engenheiros e ter toda a estrutura que tem hoje. Uma equipe grande tem 600 funcionários, né? Então, era uma outra história. E o talento, sim, valia para uma equipe média, às vezes até uma equipe grande, chamar um piloto que tinha se destacado na Fórmula 3, principalmente. Então, era o caminho natural. E ele já estava sendo observado nessa época, ainda na Fórmula Ford de 2000. E aí fez essa carreira belíssima que você descreveu. E Macau, para quem não sabe, Macau é uma corrida tradicional. E o vencedor de Macau é um negócio extraordinário. O Schumacher foi vencedor, o Senna vencedor. Então, isso tudo despertava o olhar das equipes. Aconteceu a mesma coisa com o Piquet. Né? Da Fórmula 3, ele foi observado, foi levado para a Fórmula 1. E assim foi o Senna. Só que o Senna, ele
o Senna teve algo assim mais favorável. Ele chegou num ponto em que ele teve opções a escolher, né? Ele teve opções inclusive de times grandes, como era a Brabham, opções de times menores e a opção da Toleman, que eu acho que ele optou muito corretamente até. E, na verdade, a primeira oportunidade que ele teve de andar de Fórmula 1 foi com a Williams, né? E você estava lá presente. O que você lembra dessa primeira experiência dele? Já chegou confiante? Como é que foi? Lembro de cada minuto, né, Tiago? Lembro de cada minuto, porque foi assim uma reportagem exclusiva que a gente fez. Nós já tínhamos combinado que isso ia acontecer, porque era um tipo de um prêmio que a Williams dava ao campeão de Fórmula 3, que era um dia de treino, um dia de treino específico para o piloto. Ela, naquele dia, ela não levou os pilotos que ela já tinha sob contrato, por isso que não havia nem vaga. Em 84, a Williams não tinha vaga para ele, já tinha os pilotos contratados. Então, ela levou o carro para a pista exclusivamente para ele. Tinha o quê? Uns 8 mecânicos, o caminhão, o carro e o próprio Frank Williams. Como a gente tinha pré-combinado isso, assim, o Donington Park fica um pouquinho distante de Londres, e a gente, então, saiu um dia antes, combinamos de já dormir no autódromo dentro do circuito do Donington Park, ficamos lá e no dia seguinte saímos juntos, tomamos um café da manhã juntos. Eu saí no carro dele, que era um Alfa Sud prateado, um Alfa Sud que depois acabou até sendo comprado pelo jornalista que era assessor de imprensa dele, que é o Bigola, né, o Wagner Gonzalez, nosso amigo. E saímos nesse Alfa Sud e fomos para a pista. Aí tem toda aquela história, aquela matéria que acho que várias pessoas já viram no YouTube, que ele entra ali, ele vai descrevendo que o Senna, de cara, ele pegou logo esse jeito de ser entrevistado, né? Um ótimo entrevistado. Ele tinha os pontos em que ele sabia que era o que mais interessava para quem estava fazendo a reportagem, aquela coisa toda. Então, ele cria toda aquela situação que ele entra dentro do caminhão, vê o carro pela primeira vez, conversa com a gente e dá aquelas 3 batidinhas no carro, né? Aquele toque, 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 e diz, é hoje. Esse toque, toque, toque ficou famoso, né? Ficou famoso no mundo inteiro, correu. Está aí no YouTube para quem quiser ver. Ele não demonstrava, então, um nervosismo, era mais confiança do que qualquer outra coisa. Nervosismo zero. Nervosismo zero, zero, zero. Ele estava ali como se fosse andar num Fórmula 3. Aliás, quando ele deu as primeiras voltas, né, ainda se acostumando ao carro, e na primeira parada, a gente, nesse dia, como era um negócio específico dele, a gente estava com liberdade total para trabalhar. Primeiro que éramos só nós da Globo. E tinha um amigão, o Arthur, que era o Álvaro Teixeira, que era um amigão que morava em Paris, um cara que era da editora Abril, mas ele era produtor, não era repórter. Então, ele era um amigão, estava lá junto com a gente, e mais o Leonardo Senna, irmão dele. Então, a gente tinha liberdade total de falar com ele a hora que quisesse. Então, depois dessas primeiras voltas, eu já tinha feito entrevista com o Frank Williams, já tinha feito entrevista com um dos mecânicos-chefe, já tinha feito entrevista com ele, fora do carro, dentro do carro. Mas quando ele deu essas primeiras voltas, lá fui eu de novo dentro do carro, ele simplesmente falou assim, eu não vejo muita diferença para um Fórmula 3. Apenas o motor acelera mais, tem mais potência, mas o comportamento é igual. Você vê que ele estava muito à vontade. Regi, esse perfil autoconfiante do Senna ficaria claro também nos outros testes, né? Ele andou de McLaren, andou também com a Brabham. Eu não vi esse teste, eu não estava nesse teste. Mas dias depois eu falei com ele e com o Piquet na Inglaterra, lá num hotel em Northampton, onde a gente estava para o Grande Prêmio de Silverstone, e o Piquet deixou claro para mim num almoço, que estava o Galvão também, dentro do hotel, um jantar, perdão, deixou claro que o escolhido era o Ayrton. E que ele falou, claro, nós vamos correr junto o ano que vem.
né? E só que o Ayrton nunca confirmou. Eu sabia que tinha esse papo todo de Bernie Eccleston na Brabham, e eu perguntei para ele, você vê a autoconfiança. Ele disse que, eu falei, bom, então tá certo o ano que vem em Fórmula 1, tá certo. Você pode me dizer qual é a equipe? Não, porque eu tô negociando com várias. Eu perguntei, você vai ter um companheiro brasileiro? Ele falou, é possível. Eu falei assim, então o que falta na Brabham para você acertar com a Brabham? Falta o Bernie Eccleston chegar no valor que eu quero. Então você vê que a autoconfiança era algo que não faltava mesmo nele. Um garoto chegando na Fórmula 1 e já, né, querendo que o seu valor fosse respeitado pelas equipes. É uma coisa que raramente a gente vê acontecer. Existe até uma história que eu imagino que o Piquet tenha negado, inclusive, de que foi ele quem inventou o Senna lá. O que você sabe sobre isso? Não, essa história não é verdade. Não é verdade. Estava decidido mesmo, estava decidido. E eu não sei o que deu internamente. Até já ouvi dizer que para a Brabham, uma equipe inglesa, não era interessante ter 2 pilotos brasileiros. Isso eu sei que já aconteceu isso em outros episódios em que, de fato, não vale a pena correr com... Sabe por quê, Tiago? Tem todo um envolvimento. A Fórmula 1 sempre teve, hoje é mais, um envolvimento comercial. Por exemplo, de um fabricante, uma marca, ter interesse em tal país. Isso sempre existiu, né? Sim. Tem um interesse aí de onde ela vende mais, aquela coisa toda. Mas certamente não existiu esse veto. Eu não sei se o Piquet tinha direito a esse veto. Não tinha. Vou garantir para você que não tinha, pelo seguinte: não é que ele não tivesse moral dentro da equipe, tinha moral total. Já tinha sido campeão duas vezes. Já tinha sido campeão 2 vezes. Mas o Bernie Eccleston não daria esse direito a piloto nenhum dele. Isso é certeza. Isso é certeza. Não custa lembrar também, a Brabham tinha um patrocinador italiano, né, que era a Parmalat, e em 83, pelo que eu abri aqui nos dados, foi o Ricardo Patrese, o parceiro do Nelson Piquet, um italiano, e em 1984 eles acabaram optando pelo Telfab, também italiano. Então tem toda essa questão aí que você disse também, Regi, comercial. Tudo a ver, né? E que exatamente. Tem tudo a ver com isso. Exatamente. E o Senna acabou escolhendo a Toleman, que de todas que ele tinha, parecia a pior possibilidade esportivamente. Por quê? Porque primeiro ele viu na Toleman a possibilidade de entrar já mandando. Ou seja, ele já poderia até, se fosse o caso, como acabou sendo posteriormente, de escolher o parceiro, né, de vetar alguém, e principalmente de não ter pressão nenhuma. Não era vamos dizer, não era uma Ozella da vida que o obrigaria a andar lá atrás, né? Era uma equipe que tinha um potencial reconhecido, né? Mas estava muito longe de demonstrar. Ele teve uma boa recepção lá dentro e uma ótima impressão do pacote técnico, principalmente dos engenheiros. Ele gostou dos caras. E, inclusive, ele se deu muito bem com Alex Hawkridge, que era o dono da equipe. Era um cara meio doidão, mas era o dono da equipe, não era um cara muito conhecido e não conhecia muito a Fórmula 1, mas parece que era um bom administrador. Então, ele apostou nisso, na certeza de que seria um ano só. Ele tinha certeza, a equipe não. Tanto que o contrato era por 2 anos, embora desse o direito a ele de sair, uma determinada cláusula, mas a saída dele foi um rompimento litigioso, né? Você acompanhou isso, né? Muito de perto. Você, inclusive, tinha a notícia em primeira mão do anúncio do contrato com a Lotus. Como é que foi essa passagem? Sim, eu convivia muito com ele nessa época na Inglaterra. Eu sabia de tudo que ele ia correr numa outra equipe depois da Toleman, embora tivesse esse contrato. Mas ele tinha várias opções, várias cláusulas ali no contrato que ele poderia usar para sair. Aí o que aconteceu? Quando ele optou pela Lotus,
Aí a Lotus assinou um contrato com ele, nunca me esqueço, numa ruazinha do centro de Londres, que chama Prince Street, um escritóriozinho pequeno do Relações Públicas da equipe que chamava-se Tony Giardini, é um cara que durante muito tempo continuou na Fórmula 1, não tenho visto ele nos últimos anos, e um escritório em que estava o Tony, o Peter Warr, representando a Lotus, o Armando Botelho, que era empresário do Senna, o Senna, eu e o meu cinegrafista, só que na época todo cinegrafista tinha que levar um assistente junto, porque os VTs, para quem nós estamos falando com garotos que não sabem disso, hoje você filma com celular, mas as câmeras de VTs tinham a fita ia numa caixa acoplada à câmera, fora da câmera, então, que pesada, tão pesada quanto a câmera, que era carregado pelo chamado assistente, que era, ao mesmo tempo, o soundman, porque ali naquela caixa que ele regulava o som. Uhum. Então, estávamos só nós, e eu fui testemunha desse contrato, está lá o meu nome e minha assinatura no contrato, mas, ao mesmo tempo, a Lotus fez um documento, isso é muito comum até hoje na Inglaterra, na Europa toda, um documento chamado embargo, né? Então, que eu não poderia gravasse aquilo, deixasse editada, prontinha, como nós fizemos, mas não poderia ir ao ar antes do dia tal, horário tal. É tudo bem estabelecido. Então, eu sabia que ele já tinha isso assinado, e quando vazou, eu não sei como vazou, quando vazou para o pessoal da Toleman, teria uma corrida em Monza. E a equipe resolveu castigá-lo e tirou ele dessa corrida. Ele não participou da corrida. Ela botou um outro piloto, embora o Ayrton tenha ido lá, a gente estava lá e tudo, mas botou ele de castigo. Ele não correu nessa. Eu diria que é autopunição, né? Porque você tira o Ayrton Senna do seu carro, poxa vida, você está punindo a própria Toleman. Foi o Stefan Johansson, Regi. Stefan Johansson, exatamente, Stefan Johansson. Tem mais conversa pela frente ainda, hein, Regi? Falamos semana que vem. Tá bom, combinado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado aos amigos que aí acompanham a gente, estão acompanhando a gente no canal. E estou esperando vocês aí para ficar com a gente. Valeu, gente. Na próxima semana, portanto, a fase de Senna na Lotus e também na McLaren. Um abraço.